Boa tarde a todos, agradeço a presença. E minhas primeiras palavras são de agradecimento ao companheiro Alexandre Volman, presidente do Sindicato dos Engenheiros no Rio Grande do Sul, pelo amável e muito honroso convite para participar de um evento tão importante. Os meus parabéns a Alexandre, à sua diretoria, a todos os associados do Sindicato dos Engenheiros no Rio Grande do Sul. A minha alegria por mais uma vez estar em terras do Rio Grande, de tantas tradições e onde se respira tanta brasilidade. Os cidadãos brasileiros, todos os cidadãos, têm direito a informações corretas e isentas, direito este assegurado constitucionalmente, que nem sempre é cumprido por uma mídia fortemente oligopolizada em nosso país. Nós vamos começar falando um pouco de energia. Energia, num sentido amplo, é a capacidade de produzir trabalho. Trabalho também, num sentido amplo, aquecer ou esfriar um ambiente, iluminar um ambiente, transportar cargas de um local para o outro e movimentar todas as formas de veículos, automóveis, ônibus, caminhões, aviões, navios, motocicletas. Sem energia não se faz absolutamente nada. Até mesmo quando nós dormimos, o nosso organismo, para funcionar, necessita de energia. Energia é civilização, energia é vida. Sem energia não há civilização. Os povos morreriam de calor, ou de frio, de fome ou de sede. Por isso, o petróleo é importante, porque o petróleo é a mais importante fonte de energia de nossa civilização. Mais da metade da energia primária consumida no mundo vem do petróleo. Petróleo aí abrangendo o óleo, que é petróleo na fase líquida, o gás natural, o petróleo na fase gasosa e o asfalto, por exemplo, na fase sólida. As diferentes formas de energia de uma sociedade e as transformações de uma modalidade de energia em uma outra modalidade constituem aquilo que nós chamamos de matriz energética de um país. A primeira transparência, por favor. Nós verificamos aqui que o Brasil, a matriz energética brasileira, tem uma característica. Ela é uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, porque tem um alto percentual de energia renovável, cerca de 42%, o mundo deve estar abaixo de 20%. Então, a nossa matriz é uma matriz limpa, tem um alto percentual de energia hidrelétrica, de carvão e lenha, enfim. Outros países têm uma energia não tão limpa como a nossa. A importância do petróleo, por ser fonte de energia primária, com participação fundamental, majoritária, nas matrizes energéticas dos diferentes países, faz com que o controle, a propriedade das jazidas e da produção de petróleo, ou o controle sobre essas jazidas e essa produção, gerem uma série de conflitos. Conflitos aí, guerras, subornos, assassinatos, deposições de presidentes, uma série de conflitos. Eu não posso relacionar todas, primeiro porque eu não conheço, segundo porque eu passaria a tarde toda aqui, mas citaria algumas. Em 1938, o presidente mexicano Lázaro Cárdenas nacionalizou duas companhias estrangeiras, uma inglesa e outra americana, criando a Pemex, uma empresa estatal mexicana. O governo da Grã-Bretanha rompeu relações diplomáticas, porque havia uma empresa inglesa envolvida.
os americanos retiraram os seus técnicos, a produção do México caiu e ele sofreu um bloqueio violento, somente conseguiu sobreviver porque o mundo estava em guerra e os americanos tiveram que voltar atrás, permitindo que a produção retomasse os níveis anteriores para poder alimentar o esforço de guerra. Os japoneses atacaram Pearl Harbor, uma base naval americana, no dia 7 de dezembro de 1941, em represália porque haviam invadido a China e haviam invadido a Indochina francesa. Os americanos cortaram o fornecimento de petróleo e em represália eles invadiram Pearl Harbor. O presidente Getúlio Vargas se matou na madrugada de 24 de agosto de 1954, deixou um documento intitulado de Carta Testamento, onde ele diz mais ou menos o seguinte: eu quis criar e desenvolver as potencialidades do Brasil através da Petrobras e mal começa esta a funcionar, a onda de agitação se avoluma, não querem que o povo seja independente. O vice-presidente dos Estados Unidos, Dick Cheney, Saddam Hussein quer dominar as fontes de petróleo do Oriente Médio e dominar o mundo através de chantagem. A invasão da Líbia e a deposição de Gaddafi. A Líbia tem grandes reservas de petróleo, a invasão do Iraque, grandes reservas e o assassinato de Saddam Hussein, a guerra entre o Iraque e o Irã, a invasão do Kuwait e agora, mais recentemente, os acontecimentos ligados ao petróleo, aos conflitos, às guerras, enfim, são inúmeros, uma relação interminável. Agora, recentemente, a deposição do governo democrático da Ucrânia e a invasão russa com o controle do setor ucraniano da chamada Crimeia, tem uma explicação porque a Europa ocidental depende fundamentalmente do gás natural russo e mais da metade do gás natural russo fornecido à Europa passa por um gasoduto que atravessa o país, a Ucrânia. E mais recentemente o Catar está sendo acusado de fomentar o terrorismo e não se diz, por exemplo, que o Catar tem 1/3 das reservas de gás natural do mundo. Fez um acordo com o Irã para a exploração de um grande campo de gás. Então o gás natural, o óleo, o petróleo estão no foco e são as causas de todos esses conflitos. Joseph Goebbels, ministro da propaganda nazista, dizia que uma mentira repetida 1000 vezes se transforma em verdade. Eu prefiro uma afirmativa de Galileu Galilei, astrônomo, filósofo e matemático italiano, que dizia que a verdade é fruto do tempo e não da autoridade. Com isto, Galileu pretendeu demonstrar que a mentira tem pernas curtas e que não subsiste, não tem sustentação no médio e no longo prazo. Todos os que estão presentes aqui neste auditório certamente já ouviram afirmações do tipo: a Petrobras está quebrada, a Petrobras está falida, a Petrobras tem a maior dívida entre todas as petroleiras, a Petrobras precisa ser reconstruída. A Petrobras só não quebrou e não entrou em recuperação judicial porque é uma empresa estatal. Isto é uma mentira deslavada, é uma falácia, é uma falsidade. A Petrobras permanece a maior empresa deste país, uma empresa saudável financeiramente, uma empresa sólida, uma empresa que tem
bom conceito absolutamente tranquilo no mercado financeiro brasileiro e internacional. E os fatos demonstram isso de forma categórica. A Petrobras hoje tem um saldo de caixa da ordem de 25 bilhões de dólares. A Petrobras recebeu em 2015, pela terceira vez, o maior prêmio concedido à indústria do petróleo pela Offshore Technology Conference, como a empresa que mais avanços tecnológicos proporcionou na exploração de petróleo em águas profundas e ultraprofundas. A Petrobras, recentemente, ainda no governo de Dilma Rousseff, antecipou o pagamento de uma dívida de 20 bilhões de reais para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A Petrobras vem batendo recordes de produção de petróleo nos últimos 13 meses. E nos últimos 13 anos, a Petrobras foi praticamente a única empresa de petróleo do mundo que conseguiu repor reservas numa quantidade superior às reservas produzidas. O diretor financeiro da Petrobras, que soma a sua voz aos demais diretores e ao presidente da Petrobras, dizendo que a Petrobras está falida e que precisa ser reconstruída, e soma essa voz à mídia oligopolizada e soma essa voz a algumas autoridades do governo, este mesmo diretor, em vários descuidos, falando com a imprensa, ele afirma: hoje nós temos em caixa recursos suficientes para atender a todos os compromissos da empresa nos próximos 30 meses, 2 anos e meio. Por que o discurso de que a Petrobras está falida? Por que o discurso de que a Petrobras está quebrada? Porque é preciso avançar com outras providências. É preciso vender ativos da Petrobras para diminuir uma dívida, que é uma dívida expressiva, e vou explicar por quê. Mas, de maneira nenhuma, nunca foi uma dívida impagável. Por que o discurso de que a Petrobras está falida? Porque é preciso vender os ativos. O atual presidente da Petrobras, ao assumir no dia 2 de junho de 2016, ele disse: o único dogma é que a Petrobras não pode ser privatizada. A sociedade brasileira não está preparada para isso. Privatizar a Petrobras jamais. Pedro Parente, declarações de página inteira na Folha de São Paulo, posso exibir oportunamente para quem tiver interesse. E depois desse discurso e de sucessivas reafirmações do discurso, ele cria um plano de desinvestimentos sob o título de venda de ativos. Ele e a diretoria dele estão vendendo malhas de gasoduto com mais de 2.000 quilômetros, que atende a região mais rica e industrializada do Brasil. Está vendendo as participações da Petrobras na petroquímica. Está vendendo as participações da Petrobras no etanol, no biodiesel. E está vendendo campos de petróleo, está vendendo campos de petróleo em produção. Inventou um eufemismo chamado alianças estratégicas. Faz uma aliança estratégica com uma empresa norueguesa, entregando um campo de petróleo no pré-sal, o campo de Lapa. No dia, ele anuncia a venda dessas participações no campo de Lapa no dia 21 de dezembro do ano passado. No dia 19, portanto, na antevéspera do anúncio, o campo de Lapa entra em operação com o primeiro poço produzindo 40.000 barris de petróleo por dia. Então ele está vendendo
petróleo descoberto sem risco, com a produtividade extraordinária. Para que vocês tenham ideia do que são 40 mil barris de petróleo por dia no campo de Lapa, é o primeiro poço. Existem poços de petróleo no Brasil, por exemplo, Fazenda Belém, no estado do Rio Grande do Norte, que produz um poço 5 barris. Nós estamos falando de 40 mil barris. E ele está entregando este campo, é o primeiro poço, mas haverá outros poços com produção semelhante de 30 mil, de 40 mil barris, e ele está entregando isso e chama isso de parcerias estratégicas. Para mim, o nome disso é falta de patriotismo e entreguismo. Este programa de venda de ativos, ele é desnecessário. Desnecessário porque a dívida da Petrobras, por que a Petrobras tem uma grande dívida? A Petrobras tem uma dívida, os números da Petrobras são todos enormes. A Petrobras fatura 100 bilhões de dólares por ano, 300 bilhões de reais por ano. A Petrobras tem 70 mil empregados. A Petrobras investe 1 bilhão e 900 milhões de reais por ano em tecnologia. Chegamos lá. Então, os números são enormes. E por que a Petrobras tem uma dívida grande? Mas pagável, equacionável, desdolarizável? Porque a Petrobras descobriu o pré-sal. Porque a Petrobras tem um mercado cativo que é a 6ª, 7ª ou 8ª economia do mundo, chamada Brasil. Tem 30 milhões de automóveis, milhares de indústrias. E descobriu o pré-sal, que o pré-sal é, fora de dúvidas, uma das maiores, se não a maior descoberta de petróleo nos últimos 20 anos em todo o mundo. Então ela tem que desenvolver, ela tem um mercado enorme, este mercado ainda tem um consumo de combustíveis baixo em relação a outros países. O óleo do pré-sal é de excelente qualidade, então para desenvolver esta província petrolífera ela tem que fazer investimentos, ela fez investimentos com recursos próprios e também com empréstimos, com financiamentos. A dívida da Petrobras vem sendo alongada, ela era de 5 anos, hoje está em 7 anos e meio. A Petrobras não está quebrada porque ela conseguiu a façanha, em 2016, de colocar títulos no mercado financeiro para pagar daqui a 100 anos. Qual dos senhores aqui emprestaria dinheiro para uma empresa para receber daqui a 100 anos se não tivesse confiança absoluta nesta empresa? Todas as empresas multinacionais estão atrás da Petrobras para fazer parcerias com ela ou, se possível, deixá-la de lado para tomar conta do nosso petróleo. O presidente da Shell diz: esta parceria que seja a mais importante parceria da Shell em todo o mundo, nós temos confiança absoluta na Petrobras. Então a Petrobras não está quebrada. Isto é conversa para enganar, para engabelar. Isso é desrespeito com a população brasileira, que eu digo, eu repito, tem direito à informação correta, isenta, constitucionalmente garantido esse direito. Existe uma lei do acesso à informação e a grande mídia oligopolizada desinforma a opinião pública e não há democracia verdadeira sem opinião pública esclarecida e bem informada. Peço desculpa a vocês que eu estou com uma gripe braba. Falemos um pouco de tecnologia. Como eu disse, a Petrobras investe 1 bilhão e 900 milhões de reais por ano em tecnologia. Ela mantém na Ilha do Fundão um centro de pesquisa e desenvolvimento Leopoldo Américo Miguel de Mello. É o maior centro de pesquisa da América Latina, onde trabalham 300 mestres e 204 doutores. Ela investiu em 2016 80 milhões
de reais numa universidade chamada Universidade Petrobras? Sim, porque a Petrobras tem uma universidade. Tem uma universidade e tem essa universidade com outro nome praticamente desde que ela foi criada em 1953, quando os geólogos brasileiros eram contados com os dedos das mãos. Quando as aulas dos cursos de aperfeiçoamento da Petrobras eram ministradas em inglês, porque não havia professores brasileiros na indústria do petróleo. Quando o Brasil só tinha engenheiros civis. Depois vieram os engenheiros mecânicos, mas os engenheiros mecânicos foram transformados em engenheiros de equipamentos, como eu, engenheiro de terminais e oleodutos, engenheiro de instalações no mar, porque mesmo formados nas universidades, foram depois doutorados em assuntos ligados específicos à indústria do petróleo. Então são 1 bilhão e 900 milhões de reais por ano em desenvolvimento tecnológico, são 1.600 empregados no centro de pesquisa, e desses 1.600, 1.400 se dedicam exclusivamente a atividades de P&D, de pesquisa e desenvolvimento. Por isso, por investir em recursos humanos, a Petrobras ganhou 3 prêmios Nobel na indústria do petróleo concedidos pela Offshore Technology Conference. E ganhou mais 3 prêmios da Agência Nacional do Petróleo com relação a projetos específicos. Mas a Petrobras não trabalha sozinha e não são só os trabalhadores da Petrobras que têm esses méritos. A Petrobras trabalha com mais de 100 universidades, instituições e institutos de pesquisa no Brasil. Certamente a PUC do Rio Grande do Sul deve ter algum projeto com a Petrobras. Se tiver alguém da PUC, possa depois esclarecer, né? Mas, por exemplo, e ela não trabalha só com universidades públicas, privadas, brasileiras e estrangeiras, e centro de pesquisa e instituto de pesquisa. Ela trabalha também com fabricantes de materiais e equipamentos. Ela desenvolveu agora um processo de criação de um cimento com utilização de CO2 com a Schlumberger, que é uma empresa francesa que fornece tecnologia para a indústria do petróleo. Então, nós já falamos na quebra, na estranha quebra e na estranha falência da Petrobras, falamos um pouquinho em pesquisa e inovação tecnológica. Eu gostaria de dar também algumas palavras sobre Lava Jato. O que foi a Lava Jato? A Lava Jato foi um episódio vergonhoso que causou indignação na Petrobras e fora da Petrobras, em todos os homens e mulheres de bem deste país. E a Lava Jato resultou de um conluio entre empreiteiros, empresas, grandes empresas de engenharia brasileiras, cartelizadas e empresários corruptos, com empregados da Petrobras que, lamentavelmente, não souberam honrar o nome de empregado da Petrobras e são verdadeiros delinquentes que devem ir para a cadeia. Esse negócio de tornozeleira e vai tomar banho de piscina e rouba 100 milhões e devolve 80 e fica com 20, eu não aceito isso. Eu acho que isso aí é uma coisa absolutamente inaceitável. Isso é um estímulo. Então foi um conluio de delinquentes internos com políticos inescrupulosos. Porque não é possível continuar, e falo como político, filho de político. O meu pai foi o senador mais jovem do Brasil aos 38 anos e deputado federal. Morou no mesmo apartamento que comprou em 1949 com financiamento do IPASE. Eu tive 800 milhões de dólares da Petrobras na minha mão como chefe de obra, e eu explico de onde veio o meu patrimônio, minhas declarações de imposto de renda, e posso garantir a vocês que o povo da Petrobras é assim, na sua maioria, na sua quase totalidade, de gente digna, de gente competente, de gente que veste a camisa, de brasileiros que têm orgulho de serem funcionários da Petrobras e de serem brasileiros. O resto é a desmoralização para dizer que está quebrada, que está falida, que tem que vender, que tem que privatizar disfarçadamente. Não tem coragem de dizer que estão vendendo o patrimônio nacional a preços vis. O
Tribunal de Contas da União já se manifestou sobre o plano de desinvestimentos da Petrobras. Um rol enorme, 14 ou 15 itens de irregularidades e de ilegalidades. Preços vis, falta de transparência, falta de critério na seleção dos que vão comprar, negociações diretas quando deveria haver concorrência pública, obediência à lei de licitação, falta de transparência exigida pelo artigo 37 da Constituição. Então, Lava Jato foi isso, Lava Jato foi o conluio, Lava Jato é uma demonstração cabal de que nós temos que aperfeiçoar os sistemas de controle das empresas públicas e privadas. Porque a bandalheira e a corrupção não é função exclusiva de empresa pública. A irresponsabilidade social não é função exclusiva de empresa pública. Muita gente diz para mim, Maranhão tem que privatizar, porque na privatização o dono olha, toma conta do patrimônio e não deixa ninguém roubar. Eu digo, tá bom, então você privatiza como a Samarco, que provocou o maior acidente ambiental do Brasil em todos os tempos. Privatiza como a Oi na telefonia, que hoje tem um passivo de 65 bilhões de reais. Privatiza como a privatização do Galeão, que o consórcio que comprou não tem condição de sequer de pagar a taxa de outorga. Privatiza como o estádio do Maracanã, que estão querendo vender para os franceses e os franceses não querem comprar porque não confiam no governo do seu Sérgio Cabral e do seu sucessor. Então, a Lava Jato é uma demonstração de que nós temos que aperfeiçoar o sistema de controle no Brasil, de que nós temos que reeducar o nosso povo, que nós temos que punir a corrupção para que a impunidade se transforme em um estímulo à corrupção. Né? E nós temos que, enfim, de uma vez por todas, encontrar soluções para acabar com esse loteamento de cargos nas empresas públicas, nas empresas estatais, também nas empresas privadas. Porque se alguém pedir para botar lá um gerente ganhando 200 mil por mês, o Wesley Batista, desde que ele tenha interesse, ele vai providenciar isso. Eu queria falar um pouco sobre conteúdo local. Não é nem conteúdo nacional, nós somos modestos, conteúdo local. A indústria do petróleo, a descoberta do pré-sal, está exigindo e vai exigir dezenas ou centenas de bilhões de dólares em investimentos. Então serão compras de materiais, compras de equipamentos, contratação de serviços de engenharia. Esse volume de recursos não pode deixar passar sem que se procure aproveitar esse volume de recursos na formulação de uma política industrial. Vamos procurar comprar esses serviços, esses materiais e equipamentos, o mais que for possível, daqueles que são fabricados no nosso país. Porque aí nós estaremos gerando emprego, estaremos gerando renda, estaremos gerando tributos e estaremos promovendo consolidação de um parque industrial no Brasil e, ao mesmo tempo, estimulando inovação e tecnologia. Nós temos que escolher se nós vamos ser uma Noruega, se nós vamos ser uma Grã-Bretanha, ou com o devido respeito pelos povos irmãos, se nós vamos ser uma Namíbia, uma Nigéria, uma Angola, um Sudão, que entregaram o seu petróleo para empresas estrangeiras, que hoje têm os piores e mais vergonhosos índices de pobreza, de conflitos sociais. Nós temos que escolher o caminho da Noruega. A Noruega era o segundo país mais pobre da Europa. Vendia bacalhau e não passava disso. Descobriu o petróleo no Mar do Norte, soube administrar o petróleo, soube proteger a sua indústria, abriu depois que podia abrir, mas com a abertura controlada. Tem uma empresa estatal chamada Statoil, fortalecida e prestigiada.
E a Noruega hoje tem um fundo soberano de 900 bilhões de dólares para investir de forma ordenada, de forma controlada, de forma consciente, competente, para quando o petróleo acabar. Angola, Nigéria, a própria Venezuela. A Venezuela hoje tem o controle do seu petróleo. Mas a indústria de petróleo da Venezuela é do início do século passado. E ela foi nacionalizada somente na década de 70 do século passado. Durante 70 anos, as multinacionais dominaram, como dominaram no mundo, o petróleo da Venezuela. A Venezuela hoje importa até alface. Então nós temos que aproveitar o volume de recursos exigidos pelo petróleo para criar um fundo soberano e para industrializar o nosso país, para consolidar a indústria do nosso país, o desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento social e econômico. O petróleo é segurança econômica, é segurança energética e é segurança militar para qualquer nação. Por isso todo mundo faz guerra e disputa o controle das jazidas e da produção de petróleo. Vou falar um pouco sobre o pré-sal. O pré-sal, como eu afirmei, é a maior descoberta de petróleo em todo o mundo nos últimos 20 anos. Rochas carbonáticas. A lâmina d'água no pré-sal, ou seja, a distância da superfície do mar à crosta terrestre, chega a ter 2.400 metros. A distância do continente para as jazidas, 340 quilômetros. A profundidade dos poços, lâmina d'água, crosta terrestre, camada do pré-sal que pode ter até 2.000 metros, mais crosta terrestre, 8.000 metros da profundidade dos poços. Então, essas condições, presença de CO2, presença de gás sulfídrico, presença de agentes que provocam corrosão acentuada nos materiais e equipamentos. Isso tudo gera a necessidade de uma tecnologia que o mundo não tem, porque o pré-sal é uma fronteira geológica inédita. Então a Petrobras teve que gerar a tecnologia para poder superar todos esses obstáculos que me referi. Longa distância da costa, camada do pré-sal, lâmina d'água, profundidade dos poços, um solo que propicia o desmoronamento das paredes dos poços. Todas essas dificuldades, nós, brasileiros da Petrobras e brasileiros das universidades e dos centros de pesquisa, superamos isso tudo e já hoje tiramos mais de 1 milhão de barris por dia do pré-sal. Em tempo, a Petrobras vai atrasar o pré-sal. Mentira! O pré-sal foi descoberto em 2006. Em 2008 já estava produzindo, em 2 anos. Levou 8 anos para atingir 400 mil barris por dia. No Mar do Norte, levaram 19 anos. No Golfo do México, 15 anos. Na Bacia de Campos, 14 anos. No pré-sal, nós levamos 8 anos para atingir 400 mil barris. O pré-sal já produziu, acumuladamente, mais de 1 bilhão de barris de petróleo. Então, o pré-sal está sendo explorado com competência, está sendo explorado com rapidez, está sendo explorado com segurança. Vou falar um pouco da história do petróleo. Enquanto o petróleo foi descoberto em Titusville. Eu pediria a alguém que controlasse meu tempo, que se me deixar, vai todo mundo dormir aqui ouvindo as besteiras que eu estou dizendo, né? O petróleo foi descoberto em 1856, na Pensilvânia, em Titusville, por um sujeito chamado... esqueci o nome dele agora, Drake. E até 1938, 39... Sim. Ainda tenho 15? Então eu vou falar muita besteira ainda. Mas...
O petróleo foi descoberto em 1858 e durante 1900, 1910, 1930, o discurso aí é que não tem petróleo no Brasil. E se tiver petróleo, nós não temos condição, porque a indústria é sofisticada e exige muito recurso, nós não temos condição de explorar o petróleo. Né? Mas o petróleo já campeava aí pelo mundo, as 7 irmãs, eram as 7 maiores companhias de petróleo, as 7 Sorelli, uma expressão cunhada por um italiano chamado Enrico Mattei, as 7 Sorelli, as 7 irmãs, eram 7, hoje são 4, eles se fundiram. Né? Nós estamos falando de, pois bem, havia uma discussão enorme, não tem petróleo no Brasil, se tiver nós não temos jeito, não sei o quê. Em 1947 foi iniciada uma campanha chamada Campanha do Petróleo é Nosso. 1947 a 1953. Foi o maior movimento de mobilização popular da história do Brasil. Alguém vai dizer, não, mas na Candelária, no Rio de Janeiro, na campanha das diretas, tinha 1 milhão de pessoas. É verdade, só que durou 2 meses, e a campanha do petróleo durou 47 a 53, 6 anos. Tinha comício em 1949 no Rio de Janeiro com 160 mil pessoas. Então foi um movimento extraordinário e esse movimento resultou na criação da Petrobras pela Lei 2004, de 3 de outubro de 53, na instituição do monopólio. Só quem pode explorar petróleo no Brasil é o Estado. E o Estado faz essa exploração através da Petróleo Brasileiro S.A., que é uma empresa controlada, uma empresa estatal e monopólio estatal. Os resultados foram excelentes. Em 1975, o general Geisel, o presidente da República, autorizou os chamados contratos de risco. Então, teve a lei de 2004, a emenda constitucional número 1 de 1967 reafirmou o monopólio, os contratos de risco, depois veio a Constituição de 1988, que elevou o texto da lei praticamente ao nível constitucional e proibiu os contratos de risco. No governo de Fernando Henrique Cardoso, ele fez uma emenda constitucional número 9 e resultou na lei 9478 e acabou com o monopólio e criou um regime de concessão, onde qualquer empresa, numa licitação promovida pela ANP, que foi criada por esta lei, pode explorar petróleo no Brasil. E o regime de concessão é um regime tal de que o concessionário, se ele descobrir e produzir o petróleo, ele passa a ser proprietário do petróleo. Em 2006, veio o pré-sal no governo Lula, a lei foi modificada. Por quê? Porque as concessões, imaginava-se que eram áreas que tinham um certo risco. E no pré-sal ficou demonstrado que o risco é muito baixo. Em 2016, o índice de acerto da Petrobras no pré-sal foi de 100%. Em 2013, o índice de acerto foi de 100%. Quer dizer, de cada 10 poços pioneiros perfurados, encontrou-se óleo em 10 poços. Então veio uma lei que passou do regime de concessão para o regime de partilha. Quais são as diferenças? E ao mesmo tempo criou a figura de que a Petrobras tinha que ser a operadora de qualquer consórcio com mínimo de 30% de participação. Então a diferença do regime de concessão da 9478 para a lei de partilha, basicamente, primeiro, a diferença fundamental no regime de partilha, quando o concessionário encontra petróleo, a propriedade do petróleo é do Estado brasileiro e não mais do concessionário. Ele recebe o dinheiro dele, os custos e o lucro em óleo, mas a propriedade do petróleo é do Estado brasileiro, do Estado nacional. A segunda exigência é que a Petrobras é operadora em qualquer consórcio com mínimo de 30%. O que é a operadora? A operadora é a empresa que faz o projeto das instalações, que compra os materiais e equipamentos, que monta os materiais e equipamentos, que bota as instalações para funcionar e opera as instalações, tem o controle de todo o petróleo, de todo o gás produzido e tem o controle de todos os custos contábeis e financeiros quanto se gastou, ou seja, a Petrobras, pertencendo ao governo brasileiro, é operador e o governo brasileiro, através da Petrobras, tem o controle de tudo. O senador José Serra vai aos Estados Unidos e promete para a Chevron, diz, não, deixa eles fazerem do jeito que eles querem, que nós vamos mudar isso aí. E mudaram, ainda no governo de Dilma.
Hoje, nós não temos mais o regime original da partilha, continua o regime de partilha, mas tiraram da Petrobras a condição de operadora única. Hoje criaram um eufemismo, a Petrobras vai ter preferência. Vai ter preferência. Então, a mentira tem pernas curtas, vai haver uma licitação agora em outubro, tem 8 áreas do pré-sal oferecidas, e o presidente da Petrobras e a direção da Petrobras, não, nós temos preferência, mas nós só queremos 3. Só queremos ser operadoras em 3. O resto, quem quiser ser operadora, pode ser operadora. Então você bota a ExxonMobil, vai ser a Chevron, vai ser, né? A British Petroleum vai ser operadora, e nós corremos um risco de os caras produzirem 100 mil barris, disseram que produziram 89 mil, vão inflar os custos, criaram uma empresa chamada PPSA Petróleo para fazer a fiscalização disso. Essa empresa tem 3 ou 4 empregados. Vai fazer o primeiro concurso para admitir gente, quer dizer, não vai controlar absolutamente nada, né? Alguém vai dizer, não, mas pode haver fraude também com a Petrobras? Pode, mas acontece que as empresas estrangeiras estão sendo acionadas pelo governo da Noruega por sonegação de quantidades e sonegação de impostos. Estão sendo acionados aqui no Brasil, no regime de concessão, pela ANP, né? Bem, falamos no pré-sal. Conteúdo local, é isso que eu falei, nós não podemos deixar de considerar isso. Bem, sobre a falência ainda, e sobre a venda de ativos, a venda de ativos tem uma relação interminável de inconvenientes. E vou dar alguns exemplos. A Petrobras está vendendo, e praticamente vendeu, mas nós estamos questionando isso na Justiça, uma malha de 2.100 quilômetros de gasodutos que levam gás natural à região mais rica e industrializada do Brasil, onde se concentra quase 60% do consumo de gás natural, vendeu para um fundo de investimento chamado Brookfield, estrangeiro, canadense. Está vendendo a Companhia Petroquímica do Suape, em Pernambuco, e a Citep para um grupo estrangeiro, Alpec, mexicana. Está vendendo, como já me referi aqui, o campo de Lapa para a Statoil, um campo que produz 40 mil barris de petróleo por dia. Então, esse processo é um processo violentamente desnacionalizante. O planejamento estratégico da Petrobras apresentou um planejamento estratégico e um plano de negócios, PNG, Plano de Negócios e Gestão, e PE, Plano Estratégico. Os 2 documentos estão vinculados um com o outro. Então, fizeram um plano de negócios para 2017 e 2021. Esses 2 documentos colocam a Petrobras na contramão da indústria mundial de petróleo. Por quê? Primeiro, retiram a Petrobras da indústria petroquímica. Isso é um absurdo, porque a petroquímica é o segmento da indústria do petróleo que permite agregar valor ao petróleo, ao óleo e ao gás. O valor do óleo e do gás não é só como combustível. Eu posso fazer 1 tonelada de polietileno, custa $4.000. 1 tonelada de gasolina pode custar, sei lá, $300. Então, uma forma de agregar valor é a indústria petroquímica. Tirar a Petrobras da petroquímica é uma burrice. Eu dizia um amigo meu, isso é burro demais para ser burrice. Né? Primeiro, pela agregação de valor. Segundo, porque a longo prazo há uma tendência de diminuir o consumo de petróleo, de óleo, substituído por combustíveis mais limpos, os carros elétricos, enfim. Então, a petroquímica é uma maneira de direcionar o óleo, cujo consumo a demanda vai diminuir a longo prazo, para fazer produtos mais nobres. Não há nenhuma grande empresa de petróleo que não tenha um segmento petroquímico. A Petrobras vai ser uma empresa de petróleo que não tem segmento petroquímico, porque decidiram tirar a Petrobras da petroquímica, nesse plano de negócio. Tiraram a Petrobras
Tiraram não, pretendem tirar, não sei nem se esse governo continua até quando, né? Depois de malas para lá, malas para cá, e gente recebendo gente no palácio às 11 horas da noite, no subsolo, com nome falso, né? Eu acho que essa gente está na hora de ir embora e deixar o Brasil em paz. Não é? Essa gente tem que deixar o Brasil em paz, porque o Brasil é nosso. Lugar de corrupto na cadeia, pô, né? Então, com uma pressa enorme, de fazer disso tudo com rapidez. Mudança na legislação trabalhista, mudança, né, 100% de capital estrangeiro na aviação, venda de terra para estrangeiro, inclusive em área de fronteira. Eu já me perdi, que eu não me lembro o que eu estava falando. Assim, a desnacionalização, né? Tiraram a Petrobras da petroquímica, tiraram a Petrobras dos biocombustíveis. Os biocombustíveis são dois: o etanol, que é o álcool, e o biodiesel, que é o diesel de origem vegetal ou animal. Não é o diesel mineral. Isso é uma burrice, porque o etanol é um substituto da gasolina. Uma maneira da Petrobras manter o mercado é produzindo e vendendo o etanol. O consumo de álcool no Brasil, de etanol no Brasil, o ano passado foi de 19 bilhões de litros, e de gasolina 40 bilhões. Então, o consumo de etanol é quase 30% ou 40% do consumo de gasolina, e nós estamos saindo desta atividade porque decidiram que a Petrobras não precisa produzir. A mesma coisa do biodiesel, o consumo de biodiesel. O biodiesel você adiciona ao diesel mineral. 4 bilhões de litros por ano no ano passado, né? E tem mais, o biodiesel é um programa de governo, quer dizer, a Petrobras está contra um programa do governo. O biodiesel é um programa que pretende produzir diesel de origem animal ou diesel de origem vegetal, na chamada agricultura familiar, gerando emprego e renda. É um programa de governo, e o senhor Pedro Parente, de sua diretoria, está querendo que a Petrobras saia desse programa de governo, uma coisa muito estranha. Então, petroquímica, biocombustíveis, né? E são erros, equívocos. Bem, o gás natural é o combustível de transição do óleo para uma energia mais limpa, né? O carvão era muito sujo, foi substituído pelo petróleo, pelo óleo em parte. E o óleo vai ser substituído pelo gás natural. Provavelmente o gás natural ainda é fóssil, provavelmente depois o gás natural vai ser substituído pelo carro elétrico, pela energia eólica, pela energia solar, esse negócio todo. Mas o gás natural, os dados da Agência Internacional de Energia mostram que o gás natural é a forma de energia que mais cresceu no mundo nos últimos 10 anos. Então estão tirando a Petrobras estão diminuindo a Petrobras, a atividade da Petrobras no gás natural, num segmento que é o segmento que mais cresce na indústria de energia. É um absurdo também. Então, o planejamento estratégico é um desastre, e como dizia um amigo meu, Chico Melo Franco, é burro demais para ser burrice. Enfim, meus amigos, eu acho que é um dever de todos os brasileiros conscientes trabalhar, né, no sentido de que a Petrobras seja fortalecida, cresça, porque o crescimento da Petrobras é o crescimento do Brasil. Grande parte das dificuldades que nós temos hoje, os 14 milhões de desempregados, um polo da indústria de construção naval em Rio Grande e São José do Norte, e vai por aí afora, grande parte disso tudo resulta dessa canalice da Operação Lava Jato, que resultou na interrupção de negócios e de uma série de empreendimentos que eram conduzidos por 17 ou 20 empresas cartelizadas, como eu me referi, né? E essas empresas cartelizadas estão provisoriamente sem poder fazer licitação,
E por isso o país está semi-paralisado e tem 14 milhões de desempregados. Evidentemente que não é só por isso, mas isso a Petrobras representa 10% do PIB brasileiro, né? Então, nós como engenheiros temos que ter clareza no sentido de que, primeiro, é absolutamente necessário, indispensável, inarredável punir os bandidos com maior rigor. Segundo, nós precisamos distinguir entre o CPF e o CNPJ. Ou seja, prenda, confisque os bens, se preciso até venda o controle acionário, mas a empresa de engenharia brasileira tem que ser preservada. A engenharia brasileira tem que ser preservada. A Odebrecht não é necessariamente uma organização corrupta. Corruptos são os dirigentes da Odebrecht, o departamento de propina, mas tem centenas ou milhares de engenheiros que trabalham na Odebrecht que não são corruptos. Pô. E quem está pagando o pato dessa história toda é o maçariqueiro, é o soldador, é o encanador, é o pedreiro. Isso é o que é mais lamentável. É o servidor público do Rio de Janeiro. Porque o senhor Sérgio Cabral roubou 300 milhões, não tem mais, isso é uma doença. É uma doença. O camarada vai fazer o quê com 300 milhões de reais? Isso é uma cleptomania exacerbada. O que é que o outro vai fazer com o seu Barusco, vai fazer com 100 milhões de dólares? Mas o pobre coitado que tem a família para sustentar, o modesto funcionário, o encanador, o maçariqueiro, o pintor, esse perdeu o seu emprego. E o país perdeu, não pode perder a expertise, a competência dessas empresas, porque foram essas empresas que construíram a ponte Rio-Niterói, a usina de Itaipu, que é o maior projeto do mundo no século passado, é superior em investimentos até o Eurotúnel. Essas empresas constituem um patrimônio nacional acumulado durante dezenas de anos. Se necessário for, afastem-se até os dirigentes, vendo o controle acionário, porque há outros interesses por trás disso. O maior jornal do Rio de Janeiro, no auge da Lava Jato, ele estampou uma manchete de primeira página: chegou a hora das estrangeiras. Chegou a hora das estrangeiras. Como se as empreiteiras estrangeiras fossem exemplos de dignidade, de ética e de procedimentos corretos. A SBM holandesa está na Lava Jato. A Alstom francesa está no metrô de São Paulo dando propina. A Halliburton está cheia de safadeza no Iraque. A Blue Water, enfim. A corrupção não é um fenômeno exclusivo do Brasil. Pô. E as empresas brasileiras não são as únicas que tiveram esses desvios. Nós temos que preservar as empresas de engenharia brasileiras, eu afirmo isso, e eu acho que isso aí é uma responsabilidade de todos nós. Meu tempo está esgotado, eu pedi, não sei se eu pude ser atendido. Como eu estou convalescendo de uma cirurgia que eu fiz, e vai haver um segmento de debates aí, eu pedi que me fosse possível atender a eventuais dúvidas do auditório, né? Se for possível, eu reitero o meu pedido, senão eu vou permanecer até que possa, porque também tenho que respeitar o tempo dos palestrantes que vão seguir, mas eu estou à disposição. Para qualquer tipo de pergunta, não há pergunta inconveniente, poderá haver respostas não convincentes. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. Né? E como disse aqui o doutor Osíris, aqui, a situação está muito feia, muita gente desempregada, muita safadeza, muita corrupção, mas o Brasil vai superar isso tudo porque está cheio de brasileiro patriota e competente. Obrigado a todos. Nós vamos abrir para 3 questões, devido ao tempo já adiantado,
que nós estamos. Então, se tivermos na plateia algum inscrito para realizar o questionamento, nosso palestrante está à disposição. Eu sugiro até que seja feita verbalmente para evitar a burocracia de escrever, não sei se estou contrariando as normas da casa. Fica atento ao microfone. Consulto mais uma vez nossa plateia. Temos algum inscrito? Alguém que deseja formular um questionamento ao nosso palestrante? Por gentileza. Lá no fundo. Tá chegando aí. Boa tarde, parabéns pela palestra. É uma pergunta até um pouco ignorante ali na sua tabela das maiores reservas. A Venezuela estava em primeiro lugar. E como eu não conheço, sou engenheiro florestal e não geólogo, o Brasil faz divisa com a Venezuela. Aqueles dados são de reservas já descobertas ou pode ter alguma coisa escondidinha lá pela Amazônia? Em primeiro lugar, não existe nenhuma correlação a nível de certeza entre a fronteira geológica e a fronteira geográfica, né? Você pode ter uma produção de petróleo e, sei lá, daqui a 5 quilômetros para cá não tem nada, né? Em primeiro lugar, isso. Em segundo lugar, as reservas, eu não ressaltei o seguinte, terminou que nós não projetamos, foi nada. Eu acho que estavam projetando aqui, não sei. Eu estava distraído, eu me entusiasmei, né? Mas você se referiu aqui a uma reserva, a reserva da Venezuela da transparência, que eu me lembro bem, são 300 bilhões de barris, né? 300 bilhões de barris inclui as reservas totais da Venezuela. A Venezuela tem uma característica na região do Orinoco, são as chamadas sand oils, areias oleosas. É um óleo extremamente pesado, extremamente viscoso, requer um processo especial, como o Canadá também tem, tá? Diferentemente do nosso pré-sal que está lá no fundo do mar, mas é um óleo que tem, a rocha tem uma boa permeabilidade, é um óleo leve, ele vem à superfície com uma certa, né? Na outra você tem que ter retorta, tem que aquecer, 300. Então, agora esclarecendo também o seguinte, o Brasil já produz petróleo na Amazônia, na região de Urucu e na região de Juruá. Tem muito gás, sobretudo, mas produz, não sei se está atualizado o meu número, mas 40, 50 mil barris de petróleo em Urucu, que é uma localidade que fica a 700 quilômetros de Manaus. Já tem, inclusive, um gasoduto de lá até Manaus, levando gás para abastecer as usinas térmicas de Manaus. Uma parcela grande da energia, da eletricidade de Manaus, é gerada a partir do gás, né? Então, não existe uma correlação absoluta. O fato de ter petróleo aqui não quer dizer que tenha petróleo. Fronteira geológica não se confunde com fronteira geográfica. Segundo, a Venezuela tem 300 bilhões de barris, mas uma grande parte é de óleo pesado na região de Orinoco, como o Canadá também. E na transparência que o Brasil aparece com 13 bilhões de barris, não estão nesses 13 bilhões de barris as reservas do pré-sal. Existem duas estimativas do Instituto Nacional de Óleo e Gás da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A primeira diz que o pré-sal pode ter, com 90% de probabilidade, 173 bilhões de barris. E com 10% de probabilidade, poderia ter 270 bilhões de barris. 173 bilhões de barris colocaria o Brasil como a quarta reserva de petróleo do mundo, ao lado de Iraque, Irã, etc., né? Não sei se respondi a sua pergunta. Boa tarde, Gerson Tertuliano, do Sindicato dos Engenheiros de Goiás. Pois não. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta, já que houve tanta coisa difícil,
que está sendo feito por essa atual administração, Pedro Parente, há possibilidade de reversão disso ou são coisas irreversíveis? Por exemplo, a Petrobras não participar mais dos poços. Será que existe algum segmento que possa contestar isso? Como que a engenharia podia, como a Lava Jato, tão falada, tem buscado o ressarcimento de perdas? A Petrobras não tem como reverter esses processos, já que tem tanta falcatrua apresentada? É a visão até como parlamentar que eu queria ver. Pois não. Quer dizer, você está se referindo a duas situações. Primeiro, aos prejuízos causados à Petrobras pela Lava Jato, né? A Petrobras é testemunha de acusação, é vítima e é testemunha não, faz parte do processo de acusação dos bandidos da Lava Jato, buscando ressarcimento. Houve oficialmente uma cerimônia que o Ministério Público estava presente, devolveram à Petrobras uma mixaria, né, diante do prejuízo que eu imagino que tenha havido. 600 milhões de reais e parece que estão perseguindo para conseguir novos ressarcimentos. A Petrobras está sendo processada nos Estados Unidos, porque o pessoal, as ações caíram muito de preço, e o pessoal disse que a Petrobras sabia do que estava acontecendo e não avisou, então está processando por informação falsa ou por falta de informação. Então, essa primeira parte depende do Ministério Público, depende da Polícia Federal, é um processo demorado, eu espero que alguma coisa se consiga em ressarcimento. A Odebrecht está dizendo que vai pagar 10 bilhões de reais ou de dólares, não sei. O Wesley Batista, não sei se está na Lava Jato, mas talvez esteja. Fez um acordo agora de 10 bilhões para pagar em 25 anos. É um negócio bom, né? Quer dizer, o cara rouba em uma semana e depois paga em 25 anos. Bem, com relação às operações feitas de forma ilegal, irregular, com tratamento aviltando o patrimônio público de forma desnecessária, porque nós temos 10 propostas para reduzir a dívida sem precisar vender coisa nenhuma, né? Nós estamos contestando na Justiça. Tem um número enorme de ações populares, né? Algumas a gente consegue uma liminar, a Petrobras recorre para nível superior, o tribunal cancela, a gente consegue uma outra. O processo judicial no Brasil, você conhece, é uma coisa demorada, né? Mas nós estamos contestando na Justiça, ação popular, né? Estamos no CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Por exemplo, o senhor Pedro Parente quer vender o controle da BR, pô. O senhor Pedro Parente está vendendo a Liquigás. A Liquigás é o braço de GLP da Petrobras. A Liquigás não tem um tostão de dívida, é uma empresa sadia, lucrativa, tá certo? Num setor altamente concentrado. A distribuição de gás de bujão no Brasil, 4 empresas têm 90% do mercado. Então, isso é uma ameaça para o consumidor, é uma ameaça para a concorrência. A concorrência é um dos princípios da Constituição Federal. A livre concorrência, para evitar, né, o abuso do poder econômico. O poder econômico, o sujeito tem uma posição de mercado, ele sobe os preços e o consumidor é sacrificado. Nós estamos contestando isso no CAD, nós estamos contestando na CVM, nós estamos contestando na Justiça Federal de Sergipe, de Pernambuco, em Brasília. Alguma coisa a gente tem ganho e muita coisa. Agora, a Petrobras tem muito poder, né? Bota 500 advogados lá para com chicana jurídica, enfim. Mas a nossa esperança é que a gente consiga parar alguma coisa e por isso que eles têm pressa. É um processo alucinante, é uma velocidade, entendeu? A mesma coisa das reformas trabalhistas. Reforma trabalhista, a gente tem que resolver um problema da reforma trabalhista em 2, 3 meses, quer dizer, e eles estão querendo, se o Ministério Público fizer uma denúncia contra o presidente, né? Eu vi na televisão um dia desse um cheque do presidente para o ex-governador, queria ser governador do Rio, o presidente da Câmara dos Deputados queria ser governador do Rio Grande do Norte, um cheque. Disse, não, e depositaram 50 milhões na minha conta, porque assim ficava mais fácil de distribuir o dinheiro com a declaração do Palácio do Planalto, pô. Né? O sujeito recebe o outro, esse cara é um notório bandido, é um falastrão, não sei o quê, mas como é que o sujeito recebe um notório bandido, falastrão, às 11 horas da noite, no subsolo do palácio, que é a residência dele, o cara entra, passa pela guarita, dá um nome falso,
E como é que se explica uma história dessa? Não tem explicação, pô. Hã? Não sei se você respondia a sua pergunta. Boa tarde. Seu Ricardo, boa tarde. Boa tarde. É Marcelo que está falando aqui. Sim, Marcelo. Na verdade, eu trabalhei em companhias de energia por boa parte da minha vida e dissertei bastante sobre o assunto. Na verdade, eu tenho duas questões sobre o que foi falado aí. A primeira, e são polêmicas no caso, né? A primeira é que, se nas Américas, fora a Venezuela, algum outro país faz parte da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP. O Equador fazia, não sei se ainda faz. Pois é. E a segunda, nesse cenário que está se construindo, assim, a médio prazo e a curto prazo, há um tempo atrás se falou que o Brasil poderia se transformar num tipo um sultanato do petróleo. E se a gente poderia imaginar, assim, já que a gente está em um seminário de tecnologia, de coisas meio virtuais, isso aqui poderia se transformar tipo num cenário do filme Siriana, que é um filme que particularmente eu gosto muito, que conta a indústria do petróleo e todas as que aquilo gera porque o petróleo a gente sabe que é o motor do capitalismo e vai ser por um bom tempo. Que isso poderia gerar um sem fim de perseguições, por exemplo, gente que defende coisas quer dizer, se esse cenário é possível nessa evolução do setor no Brasil. Essas são as duas questões. Eu espero que não, porque o Brasil é uma república democrática, é um Estado de direito, né? Esses países que têm reservas monstruosas de petróleo no Oriente Médio, o Iraque não, a Arábia Saudita, o Kuwait, o Catar, a União de Emirados Árabes, são monarquias autocráticas, né? ditaduras de famílias monarquias, e se sustentam por razões, por exemplo, o Catar tem uma renda per capita, esse país que está sendo acusado agora de financiar o terrorismo, e que na realidade eu acho que tem jazidas enormes, que representam 1/3 das jazidas de gás natural, está sendo acusado de terrorismo, de financiar o terrorismo, tem uma renda per capita de $150 mil. Então os sultões lá, os sheiks, coisa e tal, devem dar concessões para a população, deve ter escola de graça, deve ter uma porção de mordomias, deve ter turismo, etc. Eles vão se sustentando agora. São governos não democráticos, e são países relativamente pequenos. A Arábia Saudita deve ter 15 milhões de habitantes, o Brasil tem 204 milhões. Então é difícil, republicano, né? É difícil se criar uma situação semelhante a essa. Agora, o petróleo pode ser uma benesse, pode ser felicidade, mas pode ser também uma desgraça. Depende como tudo na vida, depende do uso que você faça dele, né? Por exemplo, existe um negócio chamado doença holandesa, né? Doença holandesa. O que é a doença holandesa? A Holanda é um país que tem muito gás natural. Então, durante um determinado período, a Holanda produziu muito gás e exportou muito gás. Eu acho que a moeda lá é o florim, hoje deve ser o euro, porque deve estar na União Europeia. Mas você começa a exportar, começa a entrar tanto dinheiro estrangeiro, moeda forte, e a sua moeda fica muito valorizada. Entendeu? E como a sua moeda fica muito valorizada, os seus produtos se tornam muito difíceis de serem exportados e os produtos internacionais se tornam muito baratos. Então você provoca um processo de desindustrialização do país. Entendeu? Se nós começarmos a exportar petróleo, primeiro que é uma burrice exportar petróleo. Nós temos que exportar petroquímico, no mínimo, nós temos que fazer refinaria para exportar um mínimo de beneficiamento do petróleo. Nenhum país do mundo se desenvolveu e se tornou país rico exportando petróleo cru. A Venezuela não é um país rico, Angola não é um país rico, Nigéria não é um país rico. Tem jazidas enormes, mas aquele negócio, nós temos que escolher. Nós vamos ser Nigéria e Angola, nós queremos ser Noruega. Uma maneira de você evitar a doença holandesa é essa avalanche de moeda estrangeira que entra, você congela num fundo soberano. A Noruega tem 900 bilhões de dólares. A Noruega é um país de 8 milhões de habitantes.
tem 900 bilhões de fundo soberano que pode usar esse dinheiro quando o petróleo acabar, porque o petróleo vai acabar. Nós vamos ter, né? Macaé, por exemplo, eu morei em Macaé, eu tenho uma filha nascida em Macaé, né? O petróleo da Bacia de Campos está diminuindo, daqui a pouco aquilo vai virar uma serra pelada do petróleo lá. E o prefeito de Macaé e os dirigentes políticos de Macaé, de Rio das Ostras, de Campos de Goitacazes, que se transformaram em verdadeiros sheiks na brincadeira da popular, em vez de pegarem e investir em educação, investir em infraestrutura, você vai a Rio das Ostras, que é uma cidade perto de Macaé, o cara mandou botar porcelanato na beira da praia toda, pô. Construiu aqueles pórticos, tá certo? O cara começa a gastar o dinheiro sem ter uma visão de que ele tem que preparar aquela comunidade para quando o petróleo acabar. Ok? Nós já estamos com o tempo esgotado, nós gostaríamos de agradecer a participação do nosso público, agradecer a participação, a palestra, aqui a apresentação do engenheiro Ricardo Maranhão. Muito obrigado por sua participação e sua apresentação no seminário. Eu agradeço mais uma vez o convite honroso, amável, né? Deixo os meus efusivos parabéns ao Senge pelos seus 75 anos e, mais uma vez, a minha alegria de estar no Rio Grande, terra de muitas tradições e de muita brasilidade. E peço desculpa ao companheiro que vai fazer a apresentação a seguir, se de uma certa forma eu roubei o tempo dela ou adiei a apresentação. Obrigado a todos. Boa tarde. Obrigado.